17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção, o conteúdo desse vídeo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Olá, eu sou Alexandro Resler, sou técnico em agropecuária da EPAGRE, lotado aqui no município de Jacinto Machado há 18 anos. No dia de hoje quero apresentar a vocês as práticas que a EPAGRE recomenda quanto à gestão de água na lavoura, armazenagem e manejo. O estado de Santa Catarina tem 150 mil hectares de arroz nas suas regiões produtivas, desde o Alto Vale, norte do estado e litoral sul. E é uma cadeia muito importante. Em 2019 fomos convidados pela Cooperja a justamente debater esse tema de gestão e manejo dos recursos hídricos na lavoura arrozeira. E aí surgiu a parceria, né? EPAGRE, Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural e a Cooperja. Então esse é o objetivo, esse é o propósito de estarmos aqui, apresentar essa nova obra que foi concebida agora no ano de 2020, né? Pensando em estimular o agricultor a olhar com outros olhos a questão dos recursos hídricos em sua propriedade, né? Estimular o agricultor a fazer o armazenamento de água e garantir o sucesso da sua lavoura em anos de estiagem. Nós, como técnicos, os produtores, uma pergunta recorrente nos períodos de entre safra é: como vai ser a chuva? Como vai ser a disponibilidade de água para a minha lavoura nessa próxima safra? Então, a EPAGRE, ao longo dos anos, vem trabalhando essa questão do consumo de água na lavoura arrozeira, né? E a partir de 2017, então, a SOSBAI estabeleceu como o valor médio de consumo de água por hectare de arroz em torno de 8 mil metros cúbicos ano. É um número que assusta, né? É um número alto, mas a gente tem muitas questões que devem ser levadas em consideração, como a capacidade de encharcamento do solo, o que se perde nos canais, a percolação no solo, pelas taipas, a evapotranspiração, e mesmo assim nós temos chuvas suficientes, né? O gráfico mostra, em azul é a quantidade de chuva que a gente tem, distribuídas ao longo do ano, e em vermelho é quanto a planta vai sofrer, vai perder por evapotranspiração. Então a gente prova que a chuva é suficiente. O problema é que ela é má distribuída. E essa má distribuição às vezes pode gerar problema na lavoura do arroz. Principalmente que as nossas estiagens se concentram nos meses de outubro, novembro e dezembro. Uma época importante para controle de plantas daninhas, por exemplo. Alguns anos a seca ou a estiagem pode atrapalhar no momento da implantação, do estabelecimento da lavoura, da semeadura, setembro, agosto. Então, temos água disponível, só que ela está sendo mal utilizada. Como é que a gente pode fazer para melhorar isso? Manejo, diminuir as trocas, o colega Donato vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. E a outra é a construção de pequenos tanques ou pequenos açudes, pequenas barragens como esta para o armazenamento da água, que vai possibilitar uma garantia para o produtor, né, que ele vai conseguir produzir e com qualidade. Só para vocês terem uma ideia, um reservatório com 1 hectare de área alagada, com 3 metros de profundidade média, ele consegue manter, no momento de estiagem, em torno de 12 a 15 hectares. E isso às vezes pode significar o sucesso da lavoura. Uma notícia boa para os produtores de arroz do estado de Santa Catarina é que o governo do estado, através da Secretaria da Agricultura e EPAGRE, disponibiliza aos produtores um apoio, um programa de incentivo para a construção de açudes ou tanques ou depósitos de água para irrigação. Como é que funciona esse programa? Esse programa consiste numa linha de financiamento via Pronaf ou Pronamp, né? Onde o agricultor tem o subsídio do juro de até 4,5%. Ou seja, o valor que ele pode financiar é até R$30 mil e o juro desse financiamento
o governo acaba revertendo como incentivo. E o prazo para pagamento são 8 anos. Então é o mesmo linha de crédito do Pronaf. Sempre quando o agricultor tomar a decisão de construir uma barragem ou um tanque de armazenamento de água, ele deve levar em consideração que ele deve ter um suporte técnico, um profissional habilitado, né? Existe um cálculo de movimentação de solo, existe o estudo de viabilidade, às vezes o material para a construção do talude não é o mais adequado, então por isso essa necessidade de orientação técnica e levantamento topográfico da área para aferir a viabilidade ou não desse projeto. É importante que o agricultor procure a EPAGRE para realizar o seu pré-enquadramento no programa Irrigar, aqueles que têm interesse, né? Todos os escritórios estão habilitados a passar essa informação e estamos à disposição de todos os interessados. Então, para continuar a nossa apresentação, eu convido o colega Donato Lucietti para fazer a sua explanação. Olá, meu nome é Donato Lucietti. Eu sou engenheiro agrônomo da EPAGRE há cerca de 35 anos na extensão rural e atualmente eu sou coordenador estadual do programa Grãos. Nós estamos aqui nesse momento para continuar a conversa que o Alex fez e eu vou apresentar para vocês algumas técnicas de manejo da irrigação na lavoura do arroz irrigado, principalmente buscando a eficiência do uso da água e também o manejo das plantas daninhas do arroz irrigado. Dentre essas técnicas, eu destaco o bom acabamento, o alisamento e o preparo final do solo. Isso é fundamental, principalmente no sistema de irrigação de Santa Catarina, onde predomina o cultivo de arroz pré-germinado, onde o nivelamento do solo é fundamental para que a gente tenha sucesso na lavoura, pois com um nivelamento a nível zero, com o acabamento bem perfeito, nós vamos possibilitar a formação de uma lâmina de água uniforme, onde eu posso economizar água, onde eu posso ter o melhor controle das plantas daninhas, onde eu posso ter um melhor controle de pragas e também de doenças, tá? Um outro aspecto que é importante a gente enfatizar é o reforço das estruturas das taipas que o agricultor tem nas lavouras. De forma geral, hoje, nós temos uma estrutura de taipas deficitária na lavoura de arroz, tá? E nós hoje estamos recomendando que o agricultor faça o reforço das taipas, como por exemplo esse agricultor que fez aqui na sua propriedade. Aqui nós temos uma lavoura de arroz, onde o agricultor está mostrando uma taipa com altura muito boa, né? A gente busca uma altura em torno de 30 a 40, 50 centímetros, que isso dá uma estabilidade, facilita o manejo da água, uma taipa forte, compacta e robusta. Dessa forma, uma taipa com altura adequada, ela consegue armazenar um volume maior de água, principalmente água diretamente da chuva. Isso nós temos condições de armazenar cerca de 40, 50% daquela água que o Alex falou anteriormente que se usava na agricultura irrigada do arroz, de 8.000 metros cúbicos por hectare safra, nós podemos usar tranquilamente direto da chuva, desde que eu tenho taipas reforçadas, em torno de 30 a 3.500, né, em torno de 40, 45% da necessidade, tá? Com uma taipa bem reforçada, então, eu naturalmente, né, eu não vou ter aquelas drenagens que quando eu estou preparando o solo, há transbordamento de água sobre as taipas e essas águas turvas, carregadas de nutrientes, elas vão lá para os mananciais de água contaminando. Então, com uma taipa reforçada, eu também tenho o melhor aproveitamento dos nutrientes, tá? Uma outra técnica que a gente recomenda, né, é o armazenamento de água através da construção de açudes, como já falou o Alex anteriormente. E uma outra técnica muito importante, né, que às vezes o agricultor passa desapercebido, hoje é o uso, ele faz na prática um número excessivo de drenagens na lavoura. E hoje a EPAGRE está recomendando que o agricultor faça o manejo da irrigação com lâmina permanente de água. Então não é necessário o agricultor tirar água logo após
a semeadura, ou outras vezes, como costumeiramente a gente tem feito uma pesquisa, que o agricultor tem tirado em torno de 5, 6 vezes a água da lavoura da propriedade. Isso faz com que haja um consumo maior de água na sua propriedade, além de que muitas vezes ele tenta buscar essa água e não está mais disponível. Então, o uso da lâmina permanente é uma técnica, né, que o agricultor ganha em termos de uso de água e também principalmente no manejo das plantas daninhas, porque a manutenção da lâmina de água na superfície do solo, numa lâmina uniforme, ela faz com que o solo evite ou dificulte, né, com que as sementes de plantas daninhas estejam germinando. Tá? Então há um controle das principais plantas daninhas da cultura do arroz irrigado, que principalmente é o canevão e o arroz daninho, que são as principais plantas invasoras, né, que são indesejáveis na lavoura de arroz. Aqui nós temos uma unidade nesse campo experimental, onde foi feita a condução da água na lavoura de arroz com lâmina permanente. Então aqui a gente pode ver que a lavoura está já próximo da floração, né? Mas nós temos aqui a lâmina de água permanente desde o início da semeadura. Então pode ver que nós tivemos um bom controle das plantas daninhas, né? E como podemos ver aqui nessa figura, aonde houve deficiência de falta de água em alguns momentos na condução da lavoura, a lavoura foi tomada por canevão. E aonde não houve falta de água, ou seja, aonde a água foi conduzida desde o início da semeadura ou até antes, no caso do sistema pré-germinado, né, foi colocado em torno de 25, 30 dias antes a água na lavoura ainda, né, nós vimos uma lavoura totalmente isenta de plantas daninhas quando relacionado com uma área onde houve falta de água. Né, onde não houve a lâmina permanente, ok? Nós temos ainda outras práticas que são importantes na propriedade, que são a melhoria das estruturas de manejo de água, de condução, de distribuição de água, né, que são alguns vertedouros, que são uma boa distribuição de sifões, de canais, limpeza de canais e assim por diante. Então nós queremos agradecer a Cooperja, né, pela parceria que tem com a EPAGRE nesses campos demonstrativos, né, e de forma especial nesse 17º CDC da Cooperja.